Olá, empresários! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos gravar uma Masterclass para falar um pouquinho de reforma tributária. Essa mudança que vai mexer nas estruturas da empresa. Acho que os empresários ainda não têm a noção do que vem por aí. Só para a gente poder entender o que está acontecendo, fazer um preâmbulo, uma pequena introdução jurídica e inevitável para o tema. Então imagina que nós temos a Constituição, que é a lei maior do nosso país, do nosso estado. Para que essa reforma tributária ela pudesse começar a vigir, precisou uma emenda constitucional. Então não é uma possibilidade da reforma tributária acontecer. Ela já aconteceu porque a nossa Constituição já foi alterada. E hoje o que a gente pretende fazer é mostrar quais são essas alterações e até onde isso alcança. Vamos pensar também que o nosso CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele é de 1966. A Constituição de 88 recepcionou este código sem grandes alterações ou pouquíssimas alterações. E a reforma tributária ela vem para alterar profundamente as bases do nosso sistema tributário. Outra coisa que a gente precisa pensar também como um preâmbulo para essa aula é que a reforma tributária ela se darão em 3 bases. Então, a primeira que nós vamos discutir, e é uma jornada longa, preciso que vocês fixem isso, é a reforma sobre o consumo, a reforma tributária sobre o consumo. Futuramente, e já está em discussão e é de interesse do governo e da sociedade, que tenha uma reforma sobre a renda, uma reforma tributária sobre a renda e depois uma reforma tributária sobre o patrimônio, ok? Então, o nosso sistema tributário está só no início dessa profunda mudança, ok? Então, vamos passar por alguns pontos que eu separei aqui nessa Masterclass para que a gente possa começar a ter um contato com o que está acontecendo e até aonde isso alcança as empresas. Então, vamos lá. O que de fato aconteceu, o que está acontecendo com a reforma tributária? Ou quais são as principais novidades da reforma tributária? A reforma tributária agora é um imposto chamado de IVA, óbvio que é um IVA abrasileirado, não é esse IVA que nós conhecemos na Europa, nos Estados Unidos, é um IVA tupiniquim. Eu já vou falar um pouquinho mais porque que eu estou me referindo a ele dessa forma. E ele vai incidir sobre o valor agregado. Então, o crédito, nós vamos tomar crédito amplamente em toda a cadeia do fabricante, do distribuidor, do revendedor, do comerciante. Haverá um crédito amplo e irrestrito, só que financeiro. Já pega essa dica aí. Como diria o outro, pega o código. Pegaram o código? Anota o código. É financeiro o crédito, não é mais um crédito de documento, da nota fiscal, um crédito presumido. Não existe mais crédito presumido. Agora o crédito ele é irrestrito, mas financeiro. Se pagou, tem crédito. Se não pagou, não tem crédito. Num futuro próximo, vai haver uma simplificação da forma de apurar os impostos e também das obrigações acessórias. É muito importante isso para o empreendedorismo brasileiro. Todo mundo sabe do custo tributário que o Brasil tem, seja de obrigações acessórias, custo com contador, custo com advogado, custo para entender a legislação tributária, mas isso só vai acontecer a médio e longo prazo. Ainda que a reforma tributária já tenha acontecido agora e ela vai acontecer de forma gradativa, eu vou explicar um pouquinho aqui nos meus slides, aqui nos próximos minutos, só vamos observar a simplificação daqui uns 10 anos. Os próximos 10 anos vai ser muito complicado, porque nós vamos ter que conviver com os tributos que existem hoje e nós vamos ter que conviver com a implantação da reforma tributária, que é um conceito totalmente novo daquilo que a gente vive hoje.
Vamos falar também de outro assunto muito importante, que para mim é a base da reforma tributária. Nós vamos falar do split payment. É um nome bonito, mas aqui requer um ponto de atenção enorme por parte do empresário. E eu ouso dizer que a reforma tributária está calçada nessa novidade, nessa mudança chamada split payment, que eu já explico logo adiante. O que essa reforma tributária ela tem como um dos seus princípios é a transparência. Há de convir comigo, empresário, que se é uma coisa que não tem hoje no nosso sistema tributário, é transparência. ICMS, substituição tributária, DIFAL, ISS, retenções, quem retém, Simples Nacional, retém ou não retém. Então, a substituição tributária, que é uma aberração, né, da natureza, no que a gente diz, a parte de tributos, a gente não conseguimos explicar para um investidor estrangeiro qual é a efetiva carga tributária do país. Essa é a principal intenção da reforma tributária, dar mais transparência para as relações tributárias. Outra mudança que nós vamos ter que conviver, daqui para diante, é o conceito de caixa e competência na parte tributária. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, vou adiantar um pouquinho aqui. O que acontece hoje? Acontece hoje que os nossos tributos, eles são, salvo as exceções, existem exceções, mas a regra dos nossos tributos é ser apurado por competência. Né? Então você emite a nota no mês seguinte você faz a apuração e paga o imposto. Não vai ser mais assim. Hoje, a partir de 2026, nós vamos ter que conviver com a mistura dos dois regimes, regime de competência e regime de caixa. Isso vai acontecer simultaneamente. Então nós vamos ter que entender isso. Isso impacta diretamente o caixa da empresa, que é uma providência que tem que ser observada por vocês, empresários, na reforma tributária. Como eu disse logo no começo, o foco dessa reforma tributária que nós vamos viver daqui para diante, que é a primeira reforma tributária posta aí pelos nossos políticos, é o foco no consumo. Vocês vão entender mais para frente por que é a reforma tributária que é o foco no consumo. Então, existem outras novidades, não tem como a gente colocar todas as novidades que a reforma tributária traz. Eu separei algumas. A intenção é nós nos aprofundarmos a cada gravação, a cada vídeo, a cada material e ir explorando os assuntos cada vez com mais detalhes de forma didática, num linguajar simples, para que você, empresário, entenda, sem juridiquês, sem contabilês, para que você entenda numa linguagem simples o que vai acontecer no dia a dia. Então, já vamos passar adiante e já vamos falar naquilo que eu falei no começo, o que eu acho de suma importância, que eu acho que é onde está calçada a nossa reforma tributária, é no split payment. Gente, o que é split payment? Falando de uma forma bem objetiva. Vai acontecer o seguinte: o novo imposto, daqui a pouco vocês vão entender qual que é essa mudança, ele vai ser cobrado por fora. Então, por exemplo, quando acontece nos Estados Unidos, quando nós vamos nos Estados Unidos, que nós vamos comprar um iPhone, por exemplo, então o iPhone custa $1.000, quisera fosse, né, $1.000. Então, custa $1.000 um iPhone. Você, na hora que você chega no caixa, você não paga $1.000. Você vai pagar $1.000 mais tax, certo? Então, o preço da mercadoria é $1.000. O tax vai variar de estado para estado. Então, a Califórnia é o estado mais caro, então não é o paraíso de compras dos brasileiros quando vão para os Estados Unidos. Então, o imposto é cobrado por fora. No Brasil não é assim. Quando você vai numa loja comprar um iPhone e o iPhone está lá por R$6.000, os impostos estão contidos dentro dos R$6.000. Não é assim que vai funcionar na reforma tributária sobre consumo. O imposto vai estar por fora. Então você vai pagar, não vai ser mais R$6.000,
O empresário vai ter que aprender a fazer essa conta e o imposto vai ser cobrado por fora. O secretário especial do governo para os assuntos de reforma tributária, ele, numa coletiva dele, lá no Senado, ele deixou bem claro que o split payment é fundamental para a implantação da reforma tributária. Há uma pressão por segmentos da sociedade, nichos da economia pedindo para ficar fora do split payment, e é o recado dele, o recado do Bernardo Api para todos nós é o seguinte: se não for implantado o split payment, o imposto, que daqui a pouco vocês vão entender qual é o CBS, IBS, já adiantando aqui para vocês, vai ficar 3% a mais. Ou seja, nós já vamos ter o IVA maior do mundo. Se não houver o split payment, vai ser o maior do mundo mais 3%. Então, esse é por isso que eu digo, tudo da reforma tributária que nós estamos falando, que nós estamos vivendo, está calçado, está baseado nesse conceito do split payment. Quando você estiver em qualquer local, você for pagar uma prestação de serviço, você for pagar um carro, você for pagar o contador, o advogado, na hora que o dinheiro cair na conta, automaticamente o imposto relativo àquela transação já vai automaticamente para o fisco. Imagina que o fisco vai ter um dashboard, vai ter lá algum lugar que não seja no ECAC, porque não funciona direito, mas em algum lugar da Receita Federal, vamos falar que seja lá no ECAC, vai ter uma pré-preenchida da sua apuração. O fisco vai saber em tempo real quais são os seus créditos e quais são os seus débitos. Então, na hora que cair o dinheiro, que o seu cliente pagar, a parte do IBS e CBS já vai ficar retido no banco e já vai ser remetido automaticamente para o governo. E isso vai acontecer em toda a cadeia. Então, essa é uma base, porque se eles não fizessem assim, agora não estou concordando, mas só vendo o lado do governo. Se o governo fizesse uma reforma tributária para receber o imposto só no final da cadeia, lá no consumo mesmo, na hora que paga, o governo ia ficar sem caixa. Então você imagina, o industrial vende, não paga imposto. O distribuidor vende, não paga imposto. A revenda vende, não paga imposto. Aí só o comerciante, na hora de vender para o consumidor final, é que pagaria o imposto. E dessa maneira, o Brasil não teria caixa para se autossustentar. Então, para poder ser implantado a reforma tributária, eles inseriram o mecanismo do split payment, aonde a cada cadeia, a cada etapa da cadeia, vai haver crédito e débito. Pagou, imposto por fora, caiu no banco, o banco automaticamente já vai pegar a parte do governo e já vai mandar para ele. É complicado de entender isso no primeiro momento, mas é isso que vai acontecer. E eu friso aqui é o que precisa ter atenção, porque se o fisco lançou deste mecanismo por causa do fluxo de caixa dele, imagina o que vai acontecer com o seu fluxo de caixa. Então isso é muito importante. É fácil. Hoje é fácil imaginar, né? Se hoje você trabalha o mês inteiro com o PIS e COFINS na sua conta, concorda comigo? Porque se você vendeu o seu serviço, a sua mercadoria por R$1.000, vamos pensar no lucro presumido. Dentro desses R$1.000 tem 3,65% de PIS e COFINS, que você só vai pagar no final do mês seguinte. Ou seja, você trabalhou aí de 50 a 20 dias, você trabalhou com 3,65% do dinheiro que seria do governo. E isso não vai acontecer mais, porque no dia zero o dinheiro pinga no banco e já vai para o governo. Então, o seu caixa vai ser afetado com certeza. E isso é o que nós vamos trabalhar para tentar ilustrar para vocês. Então, finalmente, vamos explicar aqui o que é essa novidade da reforma tributária. O que é essa tal reforma tributária? Então, como nós vivemos hoje? Hoje nós temos PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Esses impostos, como vocês podem ver aqui na tela, eles vão ser substituídos pela CBS,
vão ser substituídos pela IBS e vão ser substituídos por esse imposto seletivo, que também é chamado imposto do pecado. No começo, quando isso todo foi pensado e estava em planejamento, a ideia era acabar com o IPI. Mas se acaba o IPI, a Zona Franca de Manaus ela perderia seu objeto, não ficaria atraente. Então, para preservar a Zona Franca de Manaus, eles mantiveram o IPI, reduziram o IPI à alíquota zero. Olha o perigo, a alíquota zero não é extinção do imposto, ou seja, ele pode voltar a qualquer momento e a gente conhece o sistema tributário brasileiro, tomara que isso não aconteça. Então, quem fabricar similares do que tem na Zona Franca de Manaus vai pagar o IPI, para poder preservar quem está lá na Zona Franca de Manaus. Então, o imposto seletivo ele não substitui de verdade o IPI, certo? É um assemelhado. O imposto seletivo é o imposto do pecado que vai recair sobre bebidas açucaradas, arma, fumo, tudo que faz mal para o meio ambiente e faz mal para a saúde, que é um outro pilar da reforma tributária. Então, a reforma tributária ela passou a ter alguns princípios novos, entre eles o meio ambiente, saúde, a transparência, a simplicidade, a simplificação. Então, aqui vai esse contexto aqui do imposto seletivo. Então, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai substituir o PIS e COFINS. A IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai substituir o ICMS e o ISS. E o imposto seletivo ele se assemelha ao IPI. Aqui é que eu chamo no nosso IVA Tupiniquim, é o IVão, que não é simplesmente um IVA, é um IVA dual, porque nós vamos ter essas duas formas de IVA, e isso foi super necessário para poder seguir adiante com a reforma tributária, para poder atender a legislação, a estrutura tributária do país, como ela foi desenhada e recepcionada na Constituição de 88. Então essa foi uma forma que os legisladores encontraram de conseguir seguir adiante com a reforma tributária. Haverá um comitê gestor para poder recepcionar aqui o split payment e depois fazer a divisão para os entes federativos que vão receber isso aqui. Agora, qual que é o IVA? Quantos porcentos nós estamos falando? Ainda não está definido quantos por cento será o IVA. Isso está para acontecer, vai estourar, acredita-se que seja em torno de 28%. Tem gente que trabalha com 26,5%, tem gente que trabalha com 28%. O problema é o seguinte, o problema é que nós temos a máquina Brasil funcionando. A reforma tributária, ela fala em simplificação, ela não fala em redução de impostos. Então, simplificar é bem diferente do que diminuir impostos. Então, o que o governo precisa nesse momento importante é arrecadar o que ele arrecada hoje para manter a máquina. O ideal, na minha modesta opinião, era a reforma ter começado com uma reforma política, uma reforma administrativa que pudesse enxugar o Estado de maneira que a máquina precisasse arrecadar menos, e podendo arrecadar menos, nós poderíamos fazer uma reforma tributária com o objetivo de reduzir a carga. Mas o objetivo da reforma não é reduzir a carga. O objetivo da reforma é simplificar no futuro. Nesse momento eu me pergunto, simplificar para quem? Porque os próximos 10 anos não serão fáceis para ninguém. Acho que até para o próprio governo não será fácil, mas como eu disse no começo, no médio e longo prazo, tende sim a simplificar. Só o fato de acabar com o ICMS vai ser... E tomara que o legislador não venha interferir nessa trajetória, porque nós sabemos que o Estado brasileiro gosta de interferir nas relações e não transforme o que eu vejo a parte do copo meio cheio, otimista, eu sendo otimista com a reforma tributária, tomara que o legislador não venha a estragar isso. Então, quando isso aqui estiver plenamente em vigor, vai sim simplificar as relações tributárias entre empresário e fisco. Isso aqui vai ser implementado gradativamente. Então, a partir de 2026, já vai ter um percentual simbólico de IBS e CBS que vai ser calculado, mas não recolhido. Então,
vai calcular isso aqui e vai descontar disso aqui, nesse primeiro momento. Em 2027, isso aqui não existe mais, isso aqui é extinto, e aí já começa a vigorar isso aqui. Ao longo do tempo, nós vamos começar a pagar, exemplo, que a linha do tempo é grande, então não é necessário nesse momento colocar dessa forma tão detalhada. Mas como exemplo, em 2027, 90% ICMS, 10% ICBS. Depois, 80-20, depois 70-30, até, se eu não me engano, 2033 acabar de verdade com ICMS, ICMS e ISS e ficar só o IBS. Como essa alíquota ainda não está definida e estamos trabalhando com números que são suposições, são números que se dizem aí nas reuniões que a gente assiste da TV Senado, essas coisas, considerando 28% de IVA dual, eu acredito que a divisão fique 18% de IBS e 10% de ICBS, que é mais ou menos o que hoje o ICMS, vamos falar que é 18%, o PIS e COFINS é 9,25% lá no lucro real para aquelas atividades não cumulativas, então eu acredito que vai ficar entre 18% e 10% nessa divisão, mas ainda não é cravado, isso ainda não está certo. Então, eu estava no começo, eu fiz um preâmbulo falando que tudo começou com a emenda constitucional. Então, na hierarquia das leis, nós temos lá a Constituição, temos normas infraconstitucionais, que são as leis complementares, as leis ordinárias, e depois nós temos para simplificar aqui, as instruções normativas. Então, ainda nós não temos nenhuma instrução normativa aprovada acerca da reforma tributária. O que nós temos é uma emenda constitucional e o que nós temos é uma lei complementar que norteia todo este começo da reforma tributária. Mas ainda não temos as normas que realmente são as normas da prática, que são as instruções normativas, ainda não estão aprovadas. E fora isso, existem vários PLPs em andamento. Então, isso aí nós vamos ter que ver cenas dos próximos capítulos para o que vai desenrolar nessa jornada da reforma tributária. Vamos lá. O seu regime tributário vai definir se você vai ter crédito de CBS e IBS. Então, se você for Simples Nacional, esse Simples que nós vivemos hoje, que nós temos hoje, ele não vai acabar. Ele vai continuar nos mesmos moldes. O que vai acontecer no futuro, que como não vai mais existir para o empresário que está mais empresário e os profissionais amigos que nos ouvem agora, se você pensar na tabela do Simples Nacional, então quando a tabela do Simples Nacional está lá, a alíquota do Simples Nacional, e o que é essa alíquota? É a soma do ISS, do ICMS, do PIS, do COFINS, do IPI e da CPP. Vai ter vários anexos, um tem isso, o outro tem aquilo, mas são esses impostos que estão lá dentro. No momento que não tiver PIS e COFINS e no momento que não tiver ISS e ICMS, então nessa coluna nós vamos ter IBS e CBS, mas o empreendedor optante pelo Simples Nacional tradicional, ele vai continuar pagando um DAS com aquela alíquota que poderá mudar no futuro, mas não agora, com esses impostos incluídos. Então hoje de novo, repetindo, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, ICMS, ISS, IPI e CPP. Lá na frente vai ser o quê? Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP, o IPI tende a zero, CBS e IBS. Mas o modus que conhecemos hoje será preservado. Contudo, o crédito que esse Simples tradicional passará adiante, ele vai ser só aquele pequenininho, igual acontece hoje com o crédito CMS que você passa quando optante pelo Simples Nacional. Ele não vai dar um crédito amplo de PIS e COFINS, certo? E o MEI, a mesma coisa. Se eles geram menos créditos, você não vai poder, se eles geram menos créditos, né? Então você não vai poder aproveitar de créditos integrais, por exemplo, na alíquota fictícia que eu estou trabalhando aqui, com os 28%. Se ele não paga 28%, lembra do princípio que eu falei no começo, caixa, reforma tributária, é tudo assim. Pagou, tem crédito. Não pagou, não tem crédito.
Se a sua atividade pagou menos, o seu crédito é menor. Se a sua atividade pagou a alíquota cheia, o seu crédito é a alíquota cheia. Então, isso é um raciocínio que precisa ficar na mente de todos nós, porque essa também é uma mudança que é importante. Simples Nacional vai poder optar pelo regime regular de apuração ICMS. Então, você é empreendedor. Eu já vou entrar num conceito que vocês vão ter que absorver, que é o conceito de meio da cadeia e fim da cadeia. Então você empreendedor, eu já vou chegar nesse tema, mas você empreendedor do Simples Nacional, você identificou que o seu posicionamento no mercado é meio de cadeia, significa que o seu fornecedor ele vai estar esperando de você o crédito integral do IBS-CBS. E se você ficar no Simples Nacional e não passar esse crédito integral para ele, ele vai bater na sua porta e vai falar assim, amigo, eu quero um desconto de 28%. Se você não me dá 28% de crédito, automaticamente o seu insumo, a sua mercadoria, o seu produto fica 28% mais caro para mim. Então, ou ele vai trocar de fornecedor, ou você vai ter que dar um desconto para ele, para o seu produto ficar atrativo. Mas as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas poderão optar 2 vezes por ano, vão poder optar se ela quer ser regime tradicional ou regime regular de apuração. Se você for regime regular de apuração, você vai apurar o IBS e o CBS, débito e crédito, e vai poder passar o débito, o crédito do que você pagou para diante, passando assim o crédito integral, ficando mais interessante para os seus clientes. Então isso aqui é um conceito inicial muito importante para esse começo da jornada, para você que vai trabalhar comigo nessa mentoria, que vai ser o mentorado da Escrital, as empresas que nós já estamos assessorando. Isso aqui é o começo de tudo para o estudo. Vou mostrar para vocês por quê. Então, foi o que eu acabei de falar agora. Nós vamos ter que identificar se nós somos meio da cadeia ou fim da cadeia. Já falei sobre isso, eu acho que vocês já entenderam. Então aqui vamos para um exemplo prático do que eu quero dizer para vocês. Olha, isso aqui é um cliente nosso, ok? Peguei aqui como exemplo, não tem nome, não tem CNPJ, não tem nada. Desse cliente nosso, ele teve num período, ele teve 1.520.942.724,90 de compra. Então, para nós começarmos o estudo dele, qual vai ser o impacto da reforma tributária, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quais são os fornecedores dele. E qual foi a nossa surpresa? Os fornecedores dele, 27% da compra dele, 27% dos fornecedores dele, somando quase 70 milhões de reais, é optante pelo Simples Nacional. E essa empresa aqui, qual que vai ser o primeiro trabalho que ela vai ter que fazer? Tem que chamar todos esses fornecedores aqui e falar assim, amigo, vamos conversar. Ó, você está no meu mapa, você está no meu radar. Se você não passar para mim 28% de crédito, 28% é hipotético, lembrando isso, lembrando que se o cara trabalhar com hipóteses de alíquota reduzida, existem hipóteses de alíquota reduzida, cesta básica é alíquota zero, mas não vamos entrar nesses detalhes, estamos aqui para noções gerais. Amigo, se você não me passar 28% de crédito, ô contador, ó, agora eu vou tomar crédito da sua nota, hein, contador. Você vai ser Simples Nacional, você vai ser Simples Tradicional ou você vai ser Simples Regular? Ah, porque se você for Simples Tradicional e não me passar o seu crédito de IBS integral, vão ter que negociar valores. E aí é que está a mágica acontecendo. Isso aqui, quando você entende a necessidade de você identificar tanto na cadeia anterior dos seus fornecedores, como na cadeia posterior que são seus clientes, você não entender, ou quando você começar a entender e mapear quem é quem aqui, o jogo vai começar a mudar. Porque se eu sou Simples Nacional, eu vou ter que dar desconto. Se eu for sistema regular, eu vou ter que tirar o PIS e COFINS e o ICMS que hoje é pago por dentro para achar o valor líquido para depois acrescer a CBS e IBS. E depois que eu fizer isso, eu ainda tenho que pegar os meus créditos para achar minha alíquota.
Então não é porque a IBS e a CBS é 28% que eu vou poder chegar no meu cliente e falar assim, ó, a partir de hoje o meu preço está majorado em 28% porque é por fora. Então é isso que nós vamos ter que entender, né? Porque não é assim que as coisas funcionam. O negócio é mais embaixo, o negócio é mais profundo, Não se trata apenas de um imposto, não se trata apenas de uma alíquota, se trata de você mexer com as estruturas da administração da empresa, ok? Então, é só para mostrar para vocês da importância desse conceito de fim de cadeia e meio da cadeia que todos vão ter que ter para seguir adiante. Olha só, trouxe para vocês aqui um exemplo bobo, só para a gente poder fixar o conceito de IVA, meio da cadeia e fim da cadeia. Então, ó, o produtor de algodão, ele vai, os produtores, produtor rural, eles vão, existem, como toda regra tem exceção, esses caras vão ter créditos presumidos. Não vou entrar, não é tema dessa aula agora falar desses sistemas diferenciados de tributação. Alguns nichos do mercado terão cooperativas, turismo, produtor rural. Então, isso vai ser um sistema diferenciado de apuração, tá? Vamos ficar na regra. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele vendeu por 40. Então, o IVA aqui é de 12. Lembra que o IVA é por fora, não é por dentro. Então, o preço final dele será de 52. Se ele pagou 12, então somente se ele pagou os 12 do IVA dele, ele vai passar 12 de crédito para frente. Então, ó, o preço de compra dele foi por 52, a tecelagem que comprou esse algodão, o preço de compra dele foi 52, o IVA desculpa, gente, ó, o preço de compra da matéria-prima dele foi 52, o preço que ele vai vender para a indústria é 60, o IVA sobre os 60 dele, 18, ele tomou o crédito de 12 do fornecedor dele, quanto que ele vai recolher? 6, tomou crédito integral e restrito desde que pago, tomou crédito, a diferença é 6, ele recolhe esses 6. Quanto que ele vai pagar? Os 60 mais os 18, certo? 6 é a apuração dele, 78 é o preço que ele paga, certo? A indústria, então ó, todos esses três, meio da cadeia. A indústria comprou esse material por 78, vai vender esse material por 100. Quanto que é o IVA sobre 100? É 30. Então, quando ele vender para a loja, ele vai vender por quanto? Por 130, que é o preço dele com lucro, com margem, com tudo. O IVA por fora, ele vende por 130. Na cadeia anterior, ele teve 18 de crédito, então ele apropria os 18 e recolhe 12. Então o preço final dele não é 112, o preço final dele é 130. E pensa já aqui, ó, split payment. Aí essa loja aqui, ela comprou por 130, o preço de venda dela vai ser 200, ela paga o IVA sobre o preço de venda, se apropria do crédito da operação anterior e recolhe a diferença. Então, se você pegar aqui, ó, tá vendo que o IVA aqui é 60? Só por coincidência, soma comigo, 30, 42, 48, 60. Tá vendo? Isso não é uma coincidência. Essa é a nova lógica, certo? O quanto esse cara aqui pagou no final corresponde à cadeia inteira, certo? E o preço final dele é 260. Um exemplo, uma alíquota fictícia de 30, tomara que nós não cheguemos a 30, então aqui é só para fixar o conceito. Vamos lá. Então, já falei um pouquinho disso aqui também, que a empresa do Simples Nacional, os impactos da empresa do Simples Nacional, qual que é o primeiro o impacto, né? Então, ele pode recolher o CBS e o IBS na guia do Simples, que é o modelo tradicional, certo? Então, ela vai gerar menos crédito e ela pode escolher por um regime regular, um regime normal de apuração da CBS e da IBS, gerando crédito integral para a cadeia seguinte. Então, qual é o impacto financeiro
desses dois modelos de apuração do Simples Nacional. É o seguinte, ó, esse cara aqui do Simples Nacional, que é o Simples Nacional tradicional, ele não vai se apropriar desses 280 da aquisição dele. Então, na hora que ele vender por 2.000 e ele tiver um tributo sobre 2.000, então esse cara aqui ele vai ter um crédito menor. E esse cara não aproveitando do crédito vira custo para ele, então existe um resíduo tributário nesta cadeia aqui de 280. O que não acontece se todo mundo aqui apurar o IBS-CBS. Esse cara, ele passa um crédito de 280, esse se apropria do crédito, esse aqui passa um crédito de 560, o resíduo tributário na cadeia é zero. Impactos regionais. Isso aqui é muito legal da gente falar. Então é assim, ó. Vai acabar a guerra fiscal, certo? Não vai ter mais guerra fiscal. Então, é óbvio que isso não vai acabar de uma hora para outra, né? Vai demorar um tempo, mas, por exemplo, Compete vai acabar. Compete aqui no Espírito Santo vai acabar. Todos os outros benefícios fiscais de ICMS, ISS, por exemplo, o regime de ISS por profissional, o SUP, vai acabar. É um benefício de ISS para nós, de atividade regulamentada, que podemos pagar ISS sobre profissional, vai acabar, porque o ICMS vai acabar, o ISS vai acabar. Então, vão acabar as disputas regionais, a guerra fiscal que existe vai acabar. Com o fim dessa guerra fiscal, o que vai acontecer é o seguinte, vai ser criado uma compensação, um fundo de compensação para esses benefícios fiscais. Vão ter bilhões de reais dentro desses fundos para compensar tanto os estados e municípios que eventualmente vão perder com a arrecadação, porque é uma incógnita. Por mais que existam computadores, o tal do Arpia, lá na SERPRO, mas é imprevisível o que vai acontecer pós-reforma tributária, certo? Então o governo ele precisa garantir que vai arrecadar. Agora, como houve uma mudança estrutural, em especial do ICMS e do ISS, o Estado não sabe se ele vai continuar... tem uma outra mudança que eu não comentei ainda que é importante. Por que outro impacto regional que eu não comentei, deveria ter comentado logo no começo aqui? Qual que é o impacto da regional? O imposto não é mais no domicílio, não é mais o domicílio da empresa que está prestando ou vendendo. O imposto agora vai para o destino. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa em São Paulo e vendo para a Bahia, o IBS-CBS é o IBS-CBS da Bahia. Cada estado, cada município vai ter a sua alíquota. Então, na hora que você vender, pelo novo conceito, eu vender um iPhone para a Bahia, o meu iPhone custa R$1.000 para qualquer lugar do Brasil. O que vai mudar de preço é o destino da minha mercadoria, é o destino da minha prestação de serviço. Então, salvo engano, nós temos 33 mil possibilidades de alíquota. Porque vai ter a alíquota mínima, vai ter a alíquota máxima e cada ente federativo vai ter a sua própria alíquota. Então, hipoteticamente, você pode vender para a Bahia o iPhone de 1.000 e o IBS mais CBS lá ser 26,5%. Então, você vai pagar 265 para a Bahia. Então, isso é uma transição longa, demorada. Então, eu acho que, salvo o melhor juízo, vai demorar 50 anos, mas isso é uma parte que não nos afeta, porque isso é da organização dos estados. Então, nós vamos recolher IBS, CBS. Durante essa transição, vai do mesmo jeito que eu falei num outro slide. Então, por enquanto, fica do jeito que está hoje, no local da prestação, no local da venda. Depois, o ano que vem, já começa 90-10, ou seja, 90% aqui, 10% vai para o destino, depois 80-20, até ficar 100% para o destino. Isso é outra mudança importantíssima na reforma tributária. IBS-CBS é destino, não é mais no local da venda ou da prestação. E aí vem esse fundo de compensação de benefícios fiscais, que além de ajudar os estados com eventual perda de arrecadação, vai também
uma espécie de indenização para aquelas empresas que se beneficiaram de alguma política fiscal para, por exemplo, se instalar em outro estado. Então, quantas empresas, já que eu falei do Compete, quantas empresas foram para o Espírito Santo? Porque lá o ICMS é 1% sobre a venda, e depois, quando a reforma tributária tiver 100% implantada, não vai fazer mais sentido, porque não vai ter mais ICMS, o IBS não é o IBS do Espírito Santo, porque as empresas que lá estão, na maioria das vezes, vendem para fora do estado, e o imposto vai ficar no destino. Então, uma empresa, uma multinacional que foi para o Espírito Santo para se beneficiar do Compete, daqui a uns anos não vai ter mais um motivo de estar lá. Então, esse é outro alvo de estudo que você, cliente, tem que ter também. Então, qual que é o impacto da reforma tributária com o que diz respeito ao local aonde estou ou do local aonde o meu fornecedor está? Será que aquele fornecedor que foi para a Bahia por causa de um benefício fiscal, que foi para Santa Catarina por causa de um benefício fiscal, vai ficar lá? Será que a mão de obra naquele lugar vai se manter? Ou vai ter desemprego naquele local pela ausência do benefício? Tá vendo só como o benefício, a reforma tributária vai bem mais longe do que simplesmente um novo imposto e uma nova alíquota? Tá vendo como o pensamento tem que ir além disso? O que eu quero chamar a atenção agora para vocês, já encaminhando para o final da apresentação, é o seguinte. Como eu disse, emenda constitucional, mudou a Constituição. A primeira norma infraconstitucional que foi aprovada é a Lei Complementar 214 de 2025. Ela veio tratar quem são as atividades que terão alíquota reduzida, pode ter alíquota reduzida em 30%, em 60%, existem várias possibilidades de redução da alíquota, tudo isso pensado para ter menos impacto, por exemplo, aluguel, escolas, transporte. Então, para não ser os advogados, os contadores, pensa que nós não temos tantas possibilidades assim de tomar crédito, todas as simulações que eu já fiz, da modelagem de negócios que eu já fiz, a parte da saúde vai ter sim uma redução da carga tributária, e isso, se a gente ampliar os nossos estudos, é o que vai acontecer. Algumas atividades vão ter reduzida, apesar de não ser esse o objetivo da reforma tributária, e para que isso aconteça, a indústria, por exemplo, a reforma tributária é para a gente poder se reindustrializar. Então, para a indústria pagar menos, alguém vai ter que pagar mais, certo? Então, todas as modelagens de negócio que eu fiz, pagou mais imposto no final das contas, mas a parte médica, por exemplo, pagou menos. Então, isso tudo, quem está dando essas diretrizes é a Lei Complementar 214. Eu vou fazer uma outra aula para a gente ir detalhando esses pontos que eu fui comentando aqui ao longo da apresentação, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a Receita Federal, os nossos legisladores, eles fizeram um artigo da Lei Complementar 214, que é o artigo 335, que eu, de uma forma elegante, estou chamando de contabilidade perfeita, mas você pode entender isso como maldade. Por que isso pode ser maldade? Olha só, eles pegaram aqui nesse artigo 335, que tem, vamos ver quantos itens tem nesse artigo. Tem 11... Tem 13 itens nesse artigo, 13 itens nesse artigo, que eu posso dizer para os senhores que isso aqui são todas as maldades que a Receita Federal sabe ao seu respeito. E ela está dizendo o seguinte: quer fazer, faz. Mas a partir de agora é base de cálculo para IBS e CBS. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Ocorrência de operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos, com ou sem emissão de documento fiscal ou sem emissão de documento fiscal idôneo. Você quer prestar serviço de advocacia e não quer emitir nota? Não tem problema. Vai tributar do mesmo jeito. Você quer vender o iPhone sem nota? Não tem problema. Vai ser tributado do mesmo jeito.
Vamos lá, outra. Saldo credor na conta caixa, apresentado na escrituração ou apurado em procedimento fiscal. Amigo, faz um favor para mim. Vai agora no seu contador, pede o balancete para ele, o balanço DRE encerrado em 31/2/2024 e vê quanto você tem na conta caixa. Caixa geral, não é banco, caixa geral. Esse saldo da conta caixa é base. Eu tenho um cliente que tem 2 milhões de reais nessa caixa, nessa conta. 2 milhões de reais nessa conta caixa. Sabe o que vai acontecer? A partir de 2026, base de cálculos de IBS e CBS. Entendeu? É lei, não tem o que fazer. Então, tem o que fazer? Tem. Você tem que procurar o contador, tem que pegar o balancete, tem que conhecer seus números, entender, porque a culpa não é do contador, porque aquele número está lá. Aquilo ali é uma consequência de atos contábeis, de lançamentos contábeis, e aquilo tem que ter uma solução para essa conta caixa credora e uma solução para no futuro não ter mais. Então, isso vai acontecer em 2026? Eu acredito que não vá. Mas, 2027, eles estão com a faca e o queijo na mão. E entendem quando eu falo que a reforma tributária é muito além do que novo imposto, nova alíquota? Ela muda tudo. Ela muda o seu relacionamento com o seu contador. Ela muda a qualidade das informações que você manda para o contador. Isso é muito importante você enxergar, certo? Vamos pegar mais um aqui. Olha aqui, ó. Manutenção no passivo de obrigações já pagas. Beleza. Vamos pegar um outro aqui. Ativo oculto, cujo registro não consta na contabilidade no período compreendido no procedimento fiscal. Vem cá, gente, chega aqui. Você não tem nenhuma mesa na sua empresa que não esteja contabilizada no ativo fixo lá. Nenhuma mesa, nada. Uma impressora, um notebook, nada. Tudo, 100%, tudo do seu ativo que você tem na sua empresa, que o seu olho alcança, tem nota fiscal registrado nos livros fiscais e contabilizado em ativo fixo da empresa. Então você imagina assim, ó, chega o fiscal lá na sua empresa, o cara dá de cara assim, ó, aquela mesona bonita, de mármore. O cara olha e fala assim, cara, nota fiscal. Não tem. Não tem? Não tem problema. Base de cálculo de IBS e CBS. Entendeu porque eu chamo de contabilidade perfeita? Vamos pegar aqui, ó. Vamos mudar de página. Vamos pegar outro. Não vou passar todos, porque como eu mostrei para vocês, são muitos. Vamos pegar outro aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Suprimento de caixa fornecido à empresa por administrador, sócio, titular, de firma individual, acionista, controlador de companhia, inclusive por terceiros, se a efetividade da entrega e da origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados. O que ele quer dizer com isso? O cara vende, tem nota, recebe tudo na pessoa física, ou o empresário está enrolado com alguns processos judiciais, não está movimentando a conta da pessoa física, da pessoa jurídica, recebe tudo na pessoa física dele e eventualmente ele pega esse dinheiro e coloca na conta da empresa para poder fazer algum pagamento, fazer alguma coisa. Se isso for detectado, não tem problema. Base de cálculo de IBS e CBS. Gente, ó, esse artigo 335 é todas as maldades que o seu contador sabe e não é culpado, isso é resultado das operações internas da empresa. Todas as maldades que a Receita Federal sabe, colocou aqui, nesses 23 itens que estão aqui. Vamos pegar mais um só, vamos ver. Montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, ao custo das mercadorias vendidas e ao custo do serviço prestado. Vem cá, você sabe o seu CMV na ponta do lápis? O seu estoque está na ponta do lápis? Não tem problema nenhum em controlar seu estoque. Está certinho o seu CMV? Não está certinho? Não tem problema. Desde que tribute IBS e CBS. Entendeu? Então, o sistema IBS-CBS exige uma contabilidade perfeita. Senão, o que era difícil vai ficar pior, hein? Vamos lá. Tá bom. Contei. Eu sou um otimista da reforma. Requer muitos cuidados.
quero acreditar que daqui a uns 10, 12 anos nós vamos viver a simplificação de fato de tudo isso. Como toda organização empresarial, ela precede de um caos. Isso acontece toda vez que nós pegamos uma regularização contábil para fazer, uma reorganização financeira da empresa para fazer, uma reorganização fiscal para fazer. No momento que você começa a organizar, a separar o joio do trigo, invariavelmente o caos se instala. Até que você consiga organizar, colocar procedimentos, ter uma nova cultura, uma nova organização e as coisas começarem a andar como um novo planejamento. Isso acontece em todo lugar. A gente pode fazer uma outra analogia, brincando aqui, quando você muda de casa. Quando você muda de casa não é assim? Não se instala o caos primeiro, para depois você conseguir organizar a sua casa, que vai demorar muito tempo para ter uma organização perfeita, até que você possa usufruir daquele novo ambiente que você sonhou. É o que vai acontecer com a reforma tributária. Então, o que nós temos que fazer agora para a gente poder viver a reforma tributária com diligência, com inteligência? Não adianta falar aqui que todo mundo vai quebrar. Sim, muitas empresas vão quebrar porque não estão observando isso que nós estamos conversando aqui. Mas a sua empresa não vai quebrar. A sua empresa não vai quebrar por quê? Porque eu vou te ajudar a atravessar, a Escrital, nós vamos ajudar você a atravessar esse período de reorganização. Então vamos lá. Primeira coisa, analisar os riscos contábeis do modelo atual. É o que eu falei no slide anterior, né, do artigo 335 da Lei Complementar 214, precisa pegar aquilo ali e ver os riscos contábeis que você já tem. Não é que terá, que você já tem. Então, já tem que fazer isso aqui. Outra providência, planejamento de impacto tributário. Planejamento de impacto tributário ainda não é o planejamento tributário. O planejamento de impacto tributário é o que eu disse aí no meio da minha apresentação, o que vai acontecer com o meu fornecedor ou com os meus clientes dos locais que têm benefício fiscal, por que está lá, se vai embora. Então esse novo modelo, esse novo modo de pensar vai mexer com muita coisa dentro da empresa, com a responsabilidade contábil, fiscal. Então, qual é o impacto tributário que a reforma tributária traz para a minha empresa? Eu hoje estou comprando de uma empresa que está no Espírito Santo. Hoje o meu frete é 5. Mas essa empresa, na reforma tributária, não vai estar no Espírito Santo. Ela vai mudar para o Nordeste, vai mudar lá para cima, lá para o Maranhão. Sei lá por qual motivo, vai para o Maranhão. Meu frete é 5, vai para quanto? Entende que o negócio muda profundamente? Então, tem que fazer um planejamento de impacto tributário. E eu vou fazer isso com você. Aí sim, agora sim, vamos fazer o nosso planejamento tributário. Tem empresa que é obrigada a ficar no lucro real, tem empresa que pode escolher entre lucro presumido e simples nacional, e nós vamos ter que estudar se o cara vai ser simples nacional, se ele vai ser simples nacional tradicional ou simples nacional regular com apuração do IBS e CBS. Me ocorreu uma coisa aqui. Já parou para pensar que uma empresa optante pelo simples pode bater no peito e falar assim, olha só, eu vou ficar no sistema tradicional, vou abrir mão dos meus clientes, indústrias e clientes grandes que precisam do crédito integral, não vou brigar com isso e agora o meu novo modelo de negócio é vender só para consumidor final. Modelo de negócio, eu falo aqui em algum lugar. Entende como a reforma tributária vai além? Entende como a reforma tributária vai te obrigar a fazer um planejamento estratégico? Para você saber quem você quer ser. Você não é obrigado a ser regular. Você pode permanecer tradicional. Só que você vai ter que escolher quem vai ser seu cliente. Esse é o negócio. E não tem mal nenhum. Qual mal tem de você bater no peito e falar só quero vender para pequenos e médios empresários? Para pequenos empresários. Entendeu? Então vamos lá. Planejamento de precificação e margem. Isso é de suma importância você enxergar. Hoje, quando você vende por 1.000, ICMS, ISS, PIS e COFINS está contido dentro dos 1.000. Quando a IBS e a CBS estiverem implantada, esses dois impostos, IBS e CBS, estarão por fora. Então você precisa enxergar que hoje você precisa pegar o modelo atual, você precisa expurgar os impostos que estão dentro, você precisa achar o seu faturamento líquido,
Depois, você precisa analisar seus fornecedores, quanto que você tem de crédito, fazendo uma análise do seu balancete, aplicar a alíquota sobre venda do novo faturamento líquido e ver qual que é a sua nova carga tributária. Olha aqui, ó, planejamento de precificação e margem, é assim que a vida vai acontecer. Você vai ter que ter isso, não tem mais como não ser. Analisar e preparar o caixa, split payment, você não vai trabalhar mais com dinheiro do fisco. Só aquele da apuração é que vai poder ter inadimplência. Então você tomou crédito, você teve um débito, tem uma diferençazinha, só isso aqui vai poder ser inadimplência. E isso se eles não inventarem um mecanismo de não pegarem essa parte aqui e fazer o split payment lá na frente. Vai ser muito difícil ter sonegação de imposto. Além de acabar com a informalidade, ou a tendência é acabar com a formalidade, porque, por exemplo, no meu escritório hoje, o papel A4, eu não me preocupo de quem eu compro. Eu não vou tomar crédito do A4, mas a partir da reforma tributária eu vou poder tomar crédito do A4, do toner, do copo plástico de café. Por que eu vou comprar sem nota se eu vou perder o crédito? Entendeu? Novos modelos comerciais, isso aqui está contido em toda a minha conversa aqui. Novos modelos comerciais, eu posso decidir que eu não vou vender mais para a indústria, só quero vender para consumidor final. E por aí, bora fazendo planejamento estratégico em cima da reforma tributária, novos modelos comerciais vão existir. Quer ver só? Está funcionando aqui. Melhorias operacionais. Eu vou ter uma unidade só em São Paulo? Eu vou abrir uma unidade no Rio de Janeiro? A mão de obra está em Criciúma? Vamos ter que fazer uma modelagem do que está acontecendo hoje. Muita coisa pode acontecer. Renegociação de contratos. Pensa comigo aqui, ó. Você vendeu um serviço ou um produto em 10 vezes. O crédito hoje é uma mistura entre caixa e competência. Então, se você dividiu em 10 vezes, quem te vendeu vai ter que pagar o imposto na emissão da nota, porque é o que ocorrer primeiro. Então, eu posso te vender uma máquina por 10 mil e receber 10 mil adiantado, não importa que eu não tenha emitido a nota, eu já vou ter que pagar 10 mil no recebimento. É complexo isso. Então agora o conceito de caixa e competência, eles se misturam, óbvio, sempre a favor do fisco. E o que acontecer primeiro. Então se eu vender algo em 10 vezes, o cara vai tomar o crédito integral logo na compra. Tem o cara pagar? Não vai, porque crédito ele é intimamente ligado ao pagamento dele. Vão ter 10 notas fiscais, então o cara vai apurar 1/10 até que se consolide o pagamento, ou nós vamos combinar entre nós que você vai me adiantar o dinheiro do imposto já para você se creditar e depois você paga a mercadoria ou o serviço em si? E se não pagar, como fica? Gente, vamos pegar o exemplo da contabilidade. A contabilidade, se eu chegar no ano que vem, falar, gente, desculpa, a reforma tributária, a alíquota para contador 30% há uma redução de 30% da alíquota principal, então, olha, eu te cobro 1.000, a partir de agora eu vou te cobrar 1.200, você vai aceitar pagar 20% a mais assim, não instalar de dedos por causa da reforma tributária, apesar da culpa não ser nossa? Não, porque não é assim que faz a conta é de outra forma, eu já falei. Então, renegociação de contratos, perfil tributário de clientes e fornecedores, já expliquei exaustivamente. Quais são os produtos e serviços mais afetados? Tem que mapear isso, né, para saber, por exemplo, o contrato do seu advogado, quanto pesa no custo geral da sua empresa. Ele não vai te passar um crédito de alíquota cheia, porque o advogado ele tem alíquota reduzida. Então, vai ter que negociar com ele, vai ter que enxergar isso. E importante, muito importante, como a gestão tributária agora está intimamente ligada ao financeiro, ao efetivo recebimento e pagamento do imposto, esse imposto é por fora, esse por fora mexe com a margem de preço,
essa nova modelagem exige uma contabilidade perfeita, essa nova modelagem exige um controle de estoque perfeito. Você não vai conseguir fazer isso sem ter um RP. Então você tem que ter um RP. Sua empresa vai ter que passar por esse processo de ter um RP para poder fazer a organização de todos esses níveis que nós falamos agora. Então a hora é agora. Agora nós estamos no momento de a gente trabalhar para a reforma tributária. Agora, dia 1 de julho, agora já começa o teste do novo modelo de nota fiscal, que já vai ter campos próprios, inerentes à reforma tributária, e essa nota fiscal vai ser obrigatória a partir do dia 1 de janeiro. O que você vai fazer dia 1 de janeiro se você não começar agora a saber que campo é esse? Você vai parar o seu faturamento da sua empresa? Então, o momento é agora. 2026, alíquotas testes, mas o novo modelo de nota fiscal já começa aqui no dia 1, teste em julho de 2025, implementação em 2026. 2026, alíquota teste, começa a apurar, se não me engano, 0,1, alguma coisa assim, que vai ser descontado do PIS e COFINS. 2027 não terá mais PIS e COFINS, vai ser extinto, e aí começa gradativamente a implantação e a transição de tudo isso que eu falei até 2033, isso tudo está implantado. E não acaba aqui, porque tem a parte interna do Estado, né, que é o destino, o imposto ficar no local da venda, prestação ou destinatário. Isso é mais longo a transição, mas isso a gente não vai ver, isso não mexe com a gente, tá certo? Então a hora de agir é agora. E por último, que eu deixei de falar no slide anterior, você, empresário, você precisa de um conselheiro para atravessar esse momento. Você precisa de um apoio da contabilidade, do advogado, de um profissional que viva isso, que tenha habilidade com os números, para te ensinar a ler um balancete, te ensinar a apurar um CMV, a fazer a implantação de um software, de um RP. É muito importante a implantação de um RP, e você precisa do profissional contador, advogado, para poder atravessar esse momento, certo? Porque só assim você vai ter a organização necessária que a sua empresa precisa para ser menos afetada e ter o melhor planejamento estratégico, porque ser onerado nesse novo cenário é um piscar de olhos, ok? Eu tenho a agradecer a vocês, a paciência de vocês, essa aula um pouco longa, vamos dividir isso aqui em alguns cortes, mas a Escrital, Márcio Oliveira, seu conselheiro, advogado, contador, nós já temos todo um plano, um Canva, nós temos toda a modelagem, nós temos ferramentas, calculadoras, uma para cada área. Não vamos ser especialistas em todas as áreas, não adianta a gente pensar assim, não existe uma ferramenta, uma calculadora tributária para todas as áreas, mas conte conosco da Escrital Contabilidade, nós vamos te ajudar, nós vamos te apoiar nessa transição e nós vamos chegar longe, e você não vai ser uma dessas empresas que vai quebrar no mercado. Podem quebrar outras, mas você que está conosco não. Valeu, muito obrigado, até a próxima aula.